Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Falta muito pouco para o tão esperado julgamento do Lula. Só que ele não será preso, como todos os brasileiros que anelam por justiça esperam. Caso seja aí condenado por unanimidade, ele deve ficar inelegível, o que já seria uma grande conquista. Mas como aqui não é um país sério, é possível que algum coelho seja tirado da cartola para que o Lula possa permanecer no pleito eleitoral. Bom, se o cenário do julgamento do bandido de 9 dedos não for de unanimidade, como a possível aí condenação de 2-1, por exemplo, aí fudeu tudo. Eles vão entrar com embargos infringentes e conseguirão, de fato, registrar a candidatura do Lula. Bom, mas o motivo aí do vídeo de hoje não é destrinchar o processo do Lula no TRF4, mas sim fazer você entender os mecanismos de um processo que pretende transformar o Brasil em uma nação comunista, em uma nova Venezuela. Só que antes, se você gosta aí do trabalho que eu venho fazendo, já deixa seu like, se inscreve no canal e clica no sininho, pois essa é a única forma de manter esse canal em atividade. Então vamos lá. O PT sempre foi um partido da esquerda radical, um partido antidemocrático, avesso às liberdades individuais e a favor de uma ditadura do proletariado. Seria muito difícil, um partido com essa envergadura ideológica revolucionária ascender aí no cenário político em um sistema supostamente democrático como o nosso. É por isso que, amparados aí por uma elite intelectual e seguindo uma estratégia supranacional minuciosamente estabelecida pelo Foro de São Paulo, o PT mudou a forma de se apresentar, assim também como recolheu por tempo limitado as suas violentas premissas revolucionárias, escondendo suas verdadeiras intenções. Tanto que esse mesmo artifício de transformar um ditador em um pseudo-democrata a favor do capitalismo já estava sendo utilizado concomitantemente na Venezuela, como podemos ver aí nessa entrevista do Hugo Chávez em 1998. Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. Foi seguindo aí essa estratégia que um novo Lulinha Paz e Amor, de barba parada e sorriso maroto, fez acordos com bancos e com grandes empresários, tranquilizou o mercado financeiro mundial e finalmente chegou ao poder em 2002, como paladino da ética e da justiça, se utilizando da estabilidade econômica relegada pelo governo anterior. A gestão petista criou dinheiro de forma artificial, estimulando o crédito para assim gerar aí uma falsa atmosfera de prosperidade que logicamente tinha data e hora para entrar em derrocada. Mas sem saber disso, o brasileiro fazia empréstimos a juros baixíssimos e saía às compras, enquanto atrás de uma cortina vermelha o PT estabelecia sua revolução lenta e gradativa. O governo petista promovia as pautas progressistas, arruinava a educação pública, aparelhava todas as instituições, fidelizava aí uma base de milhões de eleitores através de bolsas e esmolas, fidelizava também a classe artística que era agraciada pelas leis de incentivo à cultura, sustentava as grandes mídias com publicidade que em troca corroboravam com tudo que estava acontecendo, institucionalizava um sistema de corrupção jamais visto na história do planeta para assim fortalecer cada vez mais o partido, e dilapidava os cofres públicos para financiar
os outros regimes na extensão da América Latina. Esses regimes, ao contrário do que aconteceu aqui no Brasil, não conseguiram sofrer uma ruptura. E hoje, a Venezuela e a Bolívia, por exemplo, já são propriamente ditaduras. A Venezuela, enquanto relega a população à miséria completa e ao caos, aprisiona e assassina a resistência que se opõe ao governo, como aconteceu aí, recentemente com o opositor e cristão Oscar Pérez, que foi executado pelas tropas chavistas. Na Bolívia, a situação também não está muito diferente. E como todos já sabem, o governo de Evo Morales agora aprovou uma lei, que criminaliza o cristianismo. Afinal, como praxe aí dos regimes totalitários, a religião deve ser o próprio Estado. E o único Deus digno de adoração é o líder revolucionário. Bom, o que temos que entender é que tanto o governo petista no Brasil como esses outros regimes foram fomentados no Foro de São Paulo. E não se engane, não é só o PT, mas o PSOL, a ala mais antiga aí do PSDB e todos aqueles que se alinham à esquerda, ou seja, praticamente a totalidade dos nossos partidos, estão conectados em maior ou menor grau aos objetivos de criar um grande bloco socialista na América Latina, exatamente como vocês podem perceber. Ou seja, o dado concreto é que nós fomos criando uma consciência na esquerda da América Latina, que passamos a conviver democraticamente, e hoje todos aqueles que participaram do Fórum de São Paulo chegaram ao poder. Minhas amigas e meus amigos, fui grande amigo de Chávez e lutamos juntos em favor dos povos oprimidos da América Latina. Nessa luta, eu conheci Nicolás Maduro, que me surpreendeu desde o primeiro momento por sua competência, o amor por seu povo e, principalmente, pela grande afinidade de pensamento com o presidente Chávez, em especial na defesa dos mais pobres. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho sincero. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez... Uma saudação muito carinhosa, muito fraterna a vocês, ao povo da Venezuela, a todos aqueles que constroem a Revolução Bolivariana, que o exemplo de Hugo Chávez, que o exemplo de Simão Bolívar venha nos inspirar diariamente e que parcela da população venezuelana, da direita venezuelana, respeite o direito constitucional do presidente Maduro e de todos aqueles que constroem a Venezuela independente das forças hegemônicas internacionais, possa prosseguir no seu caminho. Um grande abraço. Estamos juntos com o povo da Venezuela. A luta pela sua soberania. Resistam contra o avanço da direita fascista. Vamos às ruas em defesa do projeto da Revolução Bolivariana. E não se iludam também com esse nosso chamado centrão. Eles são apenas, um bando de oportunistas do sistema, andando de acordo com as conveniências de momento. Tanto que fecharam os olhos para esse processo de aparelhamento do Brasil com todos esses regimes ditatoriais. Para quem ainda não sabe, o Foro de São Paulo é uma entidade estratégica dos partidos esquerdistas caribenhos e sul-americanos, fundada pelo ditador Fidel Castro e pelo nosso amigo Lula. As diretrizes e resoluções dessa entidade estrangeira foram cumpridas pelo PT, só que ainda não estão completas. A fusão petista com esses ditadores usurparam os bolsos do contribuinte brasileiro. Foram milhões de reais enviados à Venezuela e à Bolívia. Saíram dos nossos cofres mais de 800 milhões de dólares para financiar o Porto de Cuba, isso só na primeira fase. Em 2013, a presidente Dilma enviou 500 milhões de crédito para os nossos companheiros cubanos, além de perdoar um rombo de mais de 700 milhões de dólares em calote de países africanos com governos ditatoriais.
O Foro de São Paulo também, aproximou o PT com as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que são ao mesmo tempo uma organização política, militar e criminosa, partido, exército e máfia. Dedicam-se ao mesmo tempo à difusão do comunismo, ao terrorismo e ao tráfico de drogas, visando convergir para a extensão para uma extensão continental, o processo revolucionário colombiano. E foi com esse tipo de gente que o governo brasileiro, por 13 anos, esteve aliançado. Só que, por outro lado, a lei dos partidos políticos aqui no Brasil, em seu artigo 28, proíbe a subordinação de legendas partidárias a entidades ou governos estrangeiros. Ou seja, o Partido dos Trabalhadores é um vírus no nosso Estado democrático de direito. É um partido que atua ilegalmente, é uma legenda criminosa. E por isso jamais aí seguirá qualquer tipo de normativa legal, pois a ilegalidade já está na sua base. Em uma possível volta ao poder, essa máscara aí de esquerda moderada, que foi necessária até agora, cairá por terra. E em menos de 3 meses, o Brasil estará correspondendo ao que a Venezuela é hoje. As estruturas e alianças necessárias para isso estão plenamente estabelecidas. O nosso Supremo Tribunal Federal está totalmente vendido ideologicamente. Não podemos esquecer, que Nicolás Maduro não conseguiria estabelecer aí sua ditadura sem a retaguarda da Suprema Corte venezuelana. As nossas Forças Armadas foram sucateadas nesses 13 anos de PT. Eu não posso afirmar com toda certeza, mas não duvido que parte aí do seu alto escalão também foram aliciados a se posicionarem complacentes com esse projeto nefasto de poder. Tanto que todas as vezes que o general Mourão mencionou a intervenção, foi punido internamente. Bom, a mídia brasileira acho que dispensa aí comentários. A nossa elite acadêmica e os nossos intelectuais há muito tempo tiveram seus cérebros carcomidos por Marx e pelos pensadores da Escola de Frankfurt. A grande maioria dos brasileiros compreendem aí o mundo à sua volta somente através das lentes da Rede Globo. E para completar, ainda somos um povo desarmado. Afinal, não se estabelece um regime totalitário sem antes desarmar a população. Foi assim também na Venezuela. Hoje, o PT já está convocando aí sua militância para um confronto violento. A presidente do partido, a senadora Gleisi Hoffmann, já disse que para tirar o Lula das eleições seria necessário matar gente. O Lula canta vitória por aí e menciona que vai regular os meios de comunicação. Sim, meus amigos, com a volta do Lula, ou mesmo aí de qualquer candidato comprometido com essa esquerda, o Brasil ficará venezuelizado. Entenda que é necessário que o Lula volte para dar continuidade no mecanismo que criará uma América Latina comunista. Maduro, Morales, o governo cubano apoiam a volta do PT, que terá carta branca para acelerar o processo do socialismo aqui no Brasil. Em uma possível candidatura, o Lula contará com dinheiro de caixa 2 à vontade. Os criminosos do PT, não terão o menor pudor em pegar dinheiro do Maduro, do Morales, do regime cubano e também dinheiro das Farc, proveniente aí do tráfico de drogas. E assim, com os sindicatos organizados, com as entidades estudantis petistas presentes em todas as universidades, mas as velhas promessas mentirosas, discursos populistas e ainda podendo se valer de uma possível maracutaia nas urnas eletrônicas, pois já está mais que comprovado que essas urnas Smartmatics são passíveis de fraude. E pelo andar aí da carruagem, nessas eleições de 2018, ainda não poderemos contar com os votos impressos, apesar disso já ter sido aprovado pelo Congresso.
O TSE, né, alega falta de verba e de tempo hábil, né, para as adaptações necessárias. E como se não bastasse, o nosso santo padroeiro dos corruptos, o São Gilmar Mendes, ainda pretende vetar esse projeto. Enfim, com tudo isso, o Lula teria sim grandes vantagens em uma disputa eleitoral. Olha, eu posso cometer muitos erros em meus comentários aqui, afinal, errar é humano. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza, é essa. A volta do Lula ao poder representa o fim desse país como uma nação livre e democrática. Por isso cabe a nós, cabe a todos os cidadãos de bem desse país impedir a volta do PT. Temos que apoiar essa justiça independente, que está sim fazendo um excelente trabalho. Temos que exigir que um criminoso condenado em segunda instância não tenha seu direito preservado de se candidatar. Se necessário for, temos que invadir as ruas. Não ameaçando usar aí de violência, né, como fazem os militantes vermelhos, mas de forma pacífica, como sempre fizemos. Afinal, ainda nos resta um pouco de democracia nesse país. E os poderes que aí estão, pelo menos por enquanto, acabam cedendo à pressão do povo. Ou vocês acham aí, né, que a Dilma seria impeachmentada se não fossem os milhares de brasileiros nas ruas? Bom, acho que por hoje é isso aí. Compartilhem esse vídeo, pois só a informação, só o conhecimento da verdade é que pode nos libertar. Valeu!